Cuphead é impressionante, mas dizer isso é simplificar demais, eu preciso provar para você. Para criar uma animação tradicional é preciso desenhar quadro a quadro um personagem. Primeiro são desenhados os esboços dos principais movimentos, então são preenchidos os quadros entre esses desenhos principais. Se for um filme em 24 quadros, por exemplo, serão 24 desenhos por segundo. Após tudo pronto, cada quadro é refinado e colorido. Na sereia, por exemplo, ela nadando em seu estado chamado idle, ou seja, em repouso, são 32 desenhos, mais desenhos para cada movimento específico e para cada tipo de ataque. Agora adiciona o cavalo marinho, a tartaruga, os baiacus, as enguias, o cabelo dela, o cenário. Cada chefe contém entre 1.300 a 1.500 desenhos. Agora imagina que são um total de 30 chefes tão ou mais complexos que ela, e um total de 6 fases com subchefes inclusos. Ao final dessa loucura foram mais de 50.000 desenhos. Então sim, Cuphead é impressionante. O jogo usa da animação tradicional como principal base de design, mas para a gente entender melhor e até apreciar melhor essa forma de arte, precisamos voltar no tempo, mais ou menos uns 100 anos. Me deixa entrar. Não. E além! No início do século XX, o cinema vinha engatinhando, e a animação seguia apenas com alguns poucos experimentos extremamente importantes que inspiraram as décadas seguintes. Em 1923, dois irmãos fundaram o que conhecemos hoje como Walt Disney, mas apenas em 1928, com o lançamento de Steamboat Willie, que o estúdio chamou a atenção de muita gente. Foi um dos primeiros curtas animados da história a sincronizar som com as imagens, e o que deu início à conhecida Era de Ouro da animação americana. Na década de 30, estúdios de animação de dentro da Warner Bros. E MGM surgiram, assim como o focado em animação Fleischer Studios, dos irmãos pioneiros da indústria. Nessa época, conhecemos personagens icônicos como o Mickey Mouse, o Pato Donald, o Pateta, o Pluto, a Betty Boop, o Popeye, Looney Tunes, entre vários outros. E é justamente dessa época que Cuphead pega emprestado seu estilo artístico. A principal influência de Cuphead são os curtas do estúdio Fleischer, que definiram o estilo mangueira de borracha e são também os inventores da rotoscopia, um método de animação em que é possível usar modelos reais para criar os quadros. Mas além da estética, o surrealismo e a natureza das animações do estúdio influenciaram muita gente no futuro, principalmente porque a década de 30 sofreu com grande repreensão no cinema. Na animação, por exemplo, uma piada muito usada eram as vacas com as tetinhas de fora. Na década de 30, isso foi proibido, e muitas críticas surgiram de dentro da própria comunidade. Além disso, o sucesso de filmes como A Branca de Neve e Os Sete Anões de 37 impulsionaram a Disney, acabaram ofuscando o estilo e transformando a animação tradicional em algo mais realista. Mas graças aos animadores de hoje, o estilo continua vivo. Além de Cuphead, muitas animações se inspiram nessa época. Provavelmente o maior exemplo hoje é Adventure Time. Hey man, you're shaking it all wrong. But shaking it's all I know. Shh. Let me show you how it's done. Oh yeah. Mas o que faz um cartoon antigo tão característico? Jake Clark, animador e designer em Cuphead, classificou esse estilo em 5 características. A primeira é a simplicidade. Por causa do tempo que uma animação assim toma, nunca vemos uma complexidade enorme nos personagens, sempre com características fáceis de reconhecer, com formas geométricas simples e poucas cores. Isso torna o processo de animação, que nesse caso é um esforço de repetição enorme, em um trabalho um pouco mais fácil.
Os personagens são feitos de formas sólidas. Todo o design dessa época pode ser manipulado em 3 dimensões. Como assim? Os personagens são compostos de formas sólidas, ou seja, é perceptível a profundidade em seu formato. Diferente de, por exemplo, um personagem em animação vetorial, que só é possível visualizar ele em um ângulo específico, geralmente eles são mais pontudos e quadrados. Isso lembra também a terceira característica, os personagens são mais arredondados. O estilo mangueira de borracha é a próxima característica. Dá a impressão que os personagens são feitos de borracha. Eles esticam e amassam desproporcionalmente, se deformando de acordo com as situações insanas. E também eles têm membros em formato de tubo. Na época era mais fácil animar se não tivesse articulações nos membros. E por último, limitações. É mais relacionado à recriação de uma animação assim. Como os cartoons antigos são bem característicos, os designers de Cuphead acabaram limitados com poucos tipos de mãos e olhos, por exemplo. E tiveram que criar vários personagens apenas com esses pequenos detalhes, o que complicou ainda mais desenvolver um elenco de personagens diferentes e originais. Criar algo assim pode parecer um pouco exagerado, mas como Chad e Jared Moldenhauer, criadores do jogo, queriam, Cuphead precisava ser visto como um jogo criado em 1930, se naquela época já existisse videogame. Por isso, o processo precisava ser o mais fiel possível do passado. I'm Mr. King Dice, I'm the gamest in the land. I never play nice, I'm the devil's right-hand man. I can't let you pass, cause you ain't done everything. Bring me those contracts, come on, bring them to the king. Agora, por mais incrível, fiel e atemporal que seja a animação de cada detalhe do jogo, Cuphead não faria o sucesso necessário apenas com isso. Baseado em jogos que os criadores amavam na era do Super Nintendo como Contra 3, Gunstar Heroes, Super Mario e Mega Man, o jogo não é apenas esteticamente impressionante, é facilmente um dos melhores run and gunners de todos os tempos. Cuphead e Mugman apostaram suas almas com o diabo, e agora, para pagar sua dívida, eles precisam percorrer o mundo lutando contra tudo que é tipo de criatura. Uma história que também remete aos anos 30, onde os cartoons misturavam humor negro e surrealismo com a realidade da época. Os dois irmãos não são heróis, e por mais simples que seja essa história, ela consegue ser relacionável. Você já deve estar sabendo que o jogo é extremamente difícil, mas nunca injusto. Pode parecer sacanagem ele largar um inimigo completamente inesperado em um lugar que é praticamente impossível se defender sem saber da existência do monstro. Mas a verdade é que não existe uma punição por morrer, a fase simplesmente reinicia. Diferente da batalha anterior, dessa vez o jogador vem carregado com um conhecimento a mais. Existe esse sentimento de recompensa o tempo todo, mesmo sem ganhar nada. Sempre se chega um pouco mais longe, até o momento em que a fase se torna fácil. E para tornar a repetição menos maçante, os programadores fizeram questão de reorganizar alguns padrões toda vez que a fase reinicia. A posição de alguns inimigos muda, os tipos de ataque mudam, e para cada uma das evoluções dos chefes, essa reorganização de padrões é diferente. Tudo para tornar o jogo menos repetitivo, e isso funciona muito bem. Eu sinto que falta falar um pouco da trilha sonora, que também remete ao jazz dos cartoons dos anos 30, mas eu não tenho nem propriedade para falar dela. Sinceramente, dava um vídeo inteiro só sobre o assunto. Quem sabe? Foram mais de 4 anos de desenvolvimento, sendo a maior parte desse tempo o árduo trabalho de desenho e animação. E mesmo com todas as dúvidas do público durante esse período, os criadores não deixaram as opiniões dos outros atrapalharem sua visão. É impressionante como o primeiro protótipo do projeto já tinha a cara do jogo final. Graças à incrível sensibilidade de seus criadores, Cuphead faz homenagem ao passado tanto em sua arte quanto em seus sistemas. Mas nada parece antiquado. A visão, o carinho e o esforço da equipe transbordam em cada pequeno detalhe. E assim como os clássicos do passado invadiram o nosso imaginário e influenciaram gerações, não tenho dúvida nenhuma que Cuphead será lembrado por muito, mas muito tempo. Obrigado por assistir.